Você já ouviu falar sobre os ministros de Satanás? Você sabe o que significa ministros de Satanás? Cuidado com eles, eles estão por aí. Este tema é um tema polêmico, mas nós vamos aqui, no transcorrer deste vídeo, elucidar para você o que significa os ministros de Satanás. Olá, povo de Deus, é gratificante, é bênção de Deus para a minha vida tê-lo aqui no nosso canal. Que o Eterno de Israel abençoe tua vida, toda a vossa família, com toda sorte de bênção. Este canal tem compromisso com a palavra do Eterno. Estamos seguindo aqui uma série de ministrações relacionadas ao tema denunciando os falsos profetas. Estamos aqui para defender a fé genuína do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, defender o Evangelho, defender a mensagem bíblica sem adulteração e sem falsificação. Eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração neste dia chamado hoje. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, dá o like, ativa o sininho das notificações. Compartilhe também os nossos vídeos, pois você compartilhando nossos vídeos, você estará nos ajudando a divulgar a palavra do Eterno de Israel. E o texto que eu quero tomar como base aqui está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Vamos ler aqui os versículos 4 e 5, que nos diz a Escritura Sagrada: se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitas espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, é esse de boa mente e tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Versículo 13, 14 e 15, que nos diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, ou transfigura-se em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Queridos, esse texto que ora nós acabamos de ler, nós percebemos que o apóstolo Paulo estava aqui em defesa do Evangelho, defendendo também o seu apostolado, sobretudo no capítulo de número 10. E nós entendemos que o apóstolo Paulo também estava defendendo aqui a graça de Cristo e a fé genuína no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bem verdade que falsos apóstolos que vieram da Palestina tinham se infiltrado dentro da igreja de Corinto, trazendo ensinamentos de demônios, pois o próprio Satanás se utilizara destes homens, os enviando para a igreja de Corinto. E é bem verdade que a igreja de Corinto abraçou esses emissários de Satanás, ou seja, esses falsos apóstolos. Esses falsos apóstolos, eles se destacavam através das ministrações que eles traziam para a igreja, e que eram ministrações que era contrário a tudo aquilo que Apolo e Paulo trouxeram para esta igreja. É bem verdade que o Cristo que estes homens pregavam era diferente do Cristo que Paulo pregou, ou que Paulo pregava para a igreja de Corinto. Paulo ficou admirado com as atitudes dos cristãos de Corinto em ter recebido esses homens dentro da igreja. Esses homens, eles eram, de alguma maneira, como é que eu posso falar aqui para você? Eles eram uma espécie de pessoas mal intencionadas que estavam adentrando dentro da igreja, ensinando um evangelho distorcido, ou seja,
falsas doutrinas, um evangelho barateado. Então o apóstolo Paulo ele vai contender com esses homens, e a contenda que Paulo tem com estes homens não era uma contenda pessoal, e sim doutrinária, porque Paulo não aceitava as falsas doutrinas que esses homens estavam trazendo para a igreja de Corinto. Ou seja, Paulo está aqui como defensor da igreja, que não aceitava a maneira como esses homens estavam se comportando dentro da igreja, porque eles queriam trazer uma judaização para dentro dessa igreja, diferente dos judeus que estavam querendo judaizar a igreja na Galácia. Então é diferente esses judeus palestinos aqui. Eles diziam que estavam vindo de Jerusalém e que eram representantes autênticos da igreja de Jerusalém, e que eles eram líderes proeminentes naquela época, líderes em destaque naquela época, e que a igreja de Corinto tinha que recebê-los e tinha que aceitar tudo aquilo que eles estavam ensinando. E Paulo não vai aceitar isso. Paulo não vai concordar com eles. Paulo vai refutar eles através de suas heresias, através da falsa doutrina que eles estavam trazendo para a igreja. E o que me chama a atenção é que esses homens, eles vão se parecer com aquele que os enviaram para dentro da igreja, chamado Satanás. Ou seja, as características que nós vamos perceber na vida desses ministros de Satanás é que eles trabalhavam disfarçados, ou seja, disfarçadamente, ou seja, eles aparentavam a coisa da igreja daquilo que eles não eram. Eles aparentavam, ou seja, eles externavam para a igreja uma santidade que eles não tinham, uma espiritualidade que eles não tinham. Eles aparentavam para as pessoas serem boas pessoas, mas interiormente eram pessoas malignas. Aparentemente eles demonstravam para as pessoas que eles eram boas pessoas, mas eram pessoas mal intencionadas, porque eles trabalhavam disfarçadamente. Então eles traziam uma ideia para aquelas pessoas que eles eram pessoas boas, pessoas que tinham um bom caráter, que nada poderia desabonar o caráter deles, mas que de fato eles trabalhavam disfarçadamente, traziam uma capa, traziam uma ideia daquilo que eles não eram. E segundo, eles trabalhavam com falsas doutrinas, ou doutrina de demônios. Como eu mencionei aqui, as mensagens que aqueles homens traziam para a igreja de Corinto era tudo aquilo que era contrário à sã doutrina, tudo aquilo que Paulo e Apolo os ensinaram. E terceiro, eles estavam desviando as pessoas da fé em Cristo, porque é isso que os ministros de Satanás eles fazem. Eles trabalham disfarçadamente, eles trabalham com falsas doutrinas, e eles trabalham para desviar o foco das pessoas em Jesus Cristo. Era tudo isso que esses homens faziam aqui. Então, olhando para os dias atuais, ou fazendo a leitura dos dias odiernos, nós percebemos a mesma coisa desses emissários de Satanás. É do mesmo jeito, quando você analisa o contexto religioso dentro da nação brasileira, não é diferente desses emissários de Satanás, ou seja, desses ministros de Satanás. O que mais nós vemos nos dias de hoje são escândalos por tudo que é lugar. Nós vemos ensinamentos, nós vemos falsas doutrinas sendo disseminadas por líderes religiosos, não todos, não posso generalizar, mas a maior parte ensino de demônios dentro de suas igrejas, dentro do contexto que nós estamos inseridos. E esses homens, eles são inspirados pelo próprio Satanás, porque é o próprio Satanás que geram estes homens ou estas mulheres ensinando doutrina de demônios. Porque quando um líder espiritual, ele leva pessoas para distante do genuíno evangelho, distante da fé em Cristo, isso aí você pode caracterizar como um ministro de Satanás, porque o genuíno líder, o genuíno apóstolo, o genuíno pastor, o genuíno mestre de Deus, ele vai conduzir sempre as ovelhas para perto de Cristo, para a palavra de Cristo, servindo a Cristo de uma maneira que agrade ao Senhor. Mas quando as pessoas levam
as pessoas para distante de Cristo, é porque elas são consideradas ministros de Satanás. Até Paulo vai dizer aqui que Satanás, ele se transforma até em anjo de luz para iludir as pessoas, para enganar as pessoas. Era o que esses homens faziam aqui. Ou seja, Satanás, ele nunca vai transparecer para as pessoas de fato aquilo que ele é. Ele nunca vai demonstrar para as pessoas aquilo que de fato ele é. Assim eram estes homens aqui dentro da igreja de Corinto. Como eu mencionei, eles trabalhavam disfarçadamente, enganando as pessoas que haviam dentro daquela igreja.